Bota bem aqui. Pode botar em pé mesmo, sem problema, sim. Aí, Pronto. tá ao vivo. Viu? Não tem ninguém ainda não. Tem. Pode. Olha aí, ó. Assim, Oi. Boa noite, gente. Desculpem. Viu? Desculpe, foi um imprevisto que houve. Que não cabia a mim resolver. Viu? Que não saberia, eu não sei resolver. Mas vamos iniciar a nossa conversa de hoje. Eu vou ler uma mensagem. É do livro Palavra de Vida Eterna. Liberdade em Cristo. Estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Começa a missão divina, descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no burgo em que se acolhe, e sua equipe familiar respira o ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época. Inicia o apostolado da Boa Nova sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contentando-se com a adesão dos pescadores de existência singela. Bom, eu vou ler até aqui essa pequena mensagem para que a gente possa dar início à nossa palestra, à nossa conversa de hoje, que é sobre a gente falar um pouco sobre liberdade e livre-arbítrio, certo? Então, eu vou fazer uma prece para que a gente possa falar um pouco sobre isso. Jesus querido, neste momento, te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, para que em teu nome possamos falar dessa liberdade e desse livre-arbítrio, tão falado, mas tão pouco compreendido por cada um de nós. Nós vos rogamos, Senhor da vida, que nos abençoe, que tenhamos um entendimento melhor da liberdade e do livre-arbítrio e aplicá-lo à nossa vida diária. Abençoa-nos a todos, Senhor, nos ilumina, fica conosco e nos ampara, agora e sempre. Então vamos lá, falar um pouco sobre isso. Então, quando a gente fala de liberdade e livre-arbítrio, a gente começa, por exemplo, no livro dos Espíritos, no capítulo sobre liberdade, que é o capítulo 10 da Lei de Liberdade, a questão 825, ele pergunta assim: haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Não, a gente sabe que não. A gente sabe que a nossa liberdade, ela tem limites. Porque a minha liberdade, eu só sou livre enquanto eu não invado o espaço do outro, enquanto eu não incomodo o outro, enquanto eu não sou, vamos assim dizer, invasora do direito do outro. Então, essa liberdade, que muitas vezes a gente briga tanto por elas, a gente entende que são as liberdades que a gente quer, a liberdade do homem, as liberdades civis. Nós temos essa liberdade. Nós podemos ir e vir, desde que a gente não invada o espaço do outro. Nós podemos falar o que queremos, desde que a gente não ofenda as pessoas, né? E se a gente expor alguma coisa, a gente sabe que tem que provar o que está dizendo. Então, é uma liberdade que requer de nós uma vigilância, uma disciplina e, acima de tudo, um respeito pelo outro.
né? Então, a liberdade de um povo está em escolher aqueles com os quais eles querem dividir o progresso daquele país, ou daquela cidade, ou daquele estado, ou daquele continente, né? Mas a gente sabe também que nem sempre nós temos essa liberdade respeitada. Nós falamos muito com a questão da liberdade e do livre-arbítrio. Prestando atenção, por exemplo, quando nós falamos em liberdade, e em democracia, a gente elege quem? Quem a gente acha que vai fazer o melhor pelo nosso povo. Isso se nós pensássemos coletivamente. Mas na maioria das vezes, nós pensamos apenas no gostar. Eu gosto de candidato tal, né? Isso é a minha liberdade. Eu gosto de ouvir o que a pessoa falou e eu gostei, eu vou votar nele. Mas tem algo dentro de nós que deveríamos botar para funcionar, que é o livre-arbítrio, que ele nos leva a questionar. Sim, eu gostei da proposta de fulano. Mas a proposta de fulano, ela é boa para todos? Será que ela vai ajudar quem realmente precisa? Ou simplesmente vai ser bom para mim, porque eu conheço alguém e pode me dar um cargo, eu posso ter um cargo de destaque, eu posso ganhar um pouco mais, né? Ou eu estou pensando no povo como um todo. Então a liberdade é exatamente isso, a gente nos deixar levar pela nossa paixão, pelo nosso prazer. E o livre-arbítrio é aquele que nos traz a responsabilidade da escolha. Certo? Quando eu vou escolher alguma coisa, eu tenho que repensar naquela escolha muito bem para saber se eu quero realmente aquilo. Mas se de repente eu me confronto com o que eu quero, certo? Com o que eu preciso fazer, com aquilo que eu gosto de fazer, mas eu não posso fazer o que eu gosto, eu quero fazer o que eu preciso fazer, o que é necessário para mim. Aí eu fico entre a minha liberdade de escolha e o meu livre-arbítrio. A liberdade me diz assim, eu tenho um direito. Eu vou fazer porque eu quero, porque eu mereço. O livre-arbítrio me chama o quê? A responsabilidade. Você vai fazer, mas você tem que pensar nos prós e nos contras. Se você fizer, você sabe que vai ter reações. Você está apta, de que tem sabedoria e segurança para acolher essas reações dessa escolha que você está fazendo? Então, muitas vezes, nós confundimos a liberdade. Porque a liberdade, ela requer de nós um compromisso diário. Não só com a vigilância, com a disciplina, mas com a responsabilidade. Porque eu sei o que eu faço, é eu que estou fazendo, então as consequências sou eu que vou sofrer. Mas nós não vivemos só, né? Quando eu pratico um ato movido por a minha liberdade invigilante, certo? Eu não vou sofrer só. A minha família inteira sofre comigo. Por exemplo, quando uma pessoa mata outro porque estava bêbado. Mas tem um atenuante que estava bêbado, certo? A gente diz sempre que tem esse atenuante, porque ele estava bêbado, então ele matou no momento de insensatez, né? Mas quem foi que o levou a beber? Não foi ele. Então, se eu me embebedo, e no meio dessa bebedeira, eu me desentendo com algumas pessoas, e de repente eu mato alguém, eu sou responsável. Por quê? Porque eu me deixei levar pelos meus prazeres mundanos. Eu me deixei levar, certo? Por aquilo que me escraviza, por aquilo que me traz dependência. E quando eu me deixo levar pelas minhas paixões, certo? Eu tenho que ter consciência de que eu sou
responsável de que eu tenho que, de alguma forma, ressarcir a sociedade daquilo que eu fiz de errado. Então não tem essa desculpa de dizer que eu fiz isso no momento porque eu me deixei levar por isso, me deixei levar por aquilo. Mas se eu tenho o livre-arbítrio de escolha, eu deveria ter usado de prudência, de sabedoria. Eu deveria ter tentado olhar para dentro de mim e ver até onde eu poderia beber sem perder o meu equilíbrio. O que nem sempre a gente consegue fazer. Eu digo a gente assim, quem bebe, né? Porque, graças a Deus, nessa encarnação, eu acho que eu já passei por isso, porque não me atrai. Então, a gente vai descobrindo que a gente só tem liberdade absoluta no nosso pensar. A gente pensa, mas a gente sabe também que nosso pensar nem sempre é conveniente, né, colocar em prática aquele pensamento. E aí entra aquele ensinamento de Paulo, né, que ele diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Porque se posso fazer tudo, mas eu vou terminando machucando pessoas, eu vou terminando ofendendo pessoas e, acima de tudo, eu vou terminando me endividando cada vez mais diante de mim mesmo. Porque todo o erro que eu cometo, todo o mal que eu faço, eu não faço apenas aquelas pessoas que eu feri. O mais ferido, o que vai ser mais penalizado sou eu. Então eu faço mal imenso a mim mesmo. E a gente, quando a gente se deixa levar por essa liberdade fictícia de fazer o que der na cabeça, a gente sabe que as consequências elas vêm. Elas vêm depois. Nem sempre vem a galope, mas elas sempre vêm porque na justiça de Deus nada acontece sem que ele saiba e ninguém anda para frente sem pagar as próprias dívidas. Como é que eu posso abrir um novo crédito se eu tenho dívidas ainda em aberto, né? Então, na questão 826 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim: em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Aí ele disse o seguinte: dos eremitas do deserto, porque é cada um por si. São eremitas, vivem sós. Então, eles vivem ele e eles mesmos, eles e a natureza. Então, eles têm liberdade de fazer o que bem entender, porque eles não têm a quem ofender, a não ser a eles mesmos. Aí ele diz: desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos, que eles cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Então, quando a gente, por exemplo, vive no nosso lar, nós temos pais, às vezes temos irmãos, às vezes temos primos, às vezes temos avós, tudo morando junto. Nós não estamos sozinhos. Então é necessário que a gente entenda que naquele contexto, naquele espaço ali, nós temos liberdade sim. Mas nós sabemos que a nossa liberdade ali, ela tem limites. Quando eu vou para uma festa, eu vou convidada de alguém. Eu vou sabendo que lá eu posso brincar, posso fazer uma série de coisas. Mas eu não posso desrespeitar aqueles que me convidaram. Eu não posso abrir uma discussão e dali gerar uma confusão imensa. Eu não posso expor às pessoas a minha agressividade ou a minha violência verbal. Então, todas as vezes que a gente diz eu tenho liberdade, a gente tem que entender que a nossa liberdade ela é acompanhada de uma
responsabilidade. E ela só se torna liberdade quando nós tomamos consciência das nossas responsabilidades diante de nós e diante do outro. Enquanto não, nós temos apenas instintos. Então, é o que as pessoas dizem, então é um determinismo. Não, determinismo enquanto eu não tenho a capacidade de raciocinar, a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Aí sim, é um determinismo. Mas, quando você já tem um conhecimento, quando você já tem uma maturidade e você já tem um acesso aos ensinamentos do Evangelho de Jesus, você não pode alegar que não tem noção que estava fazendo alguma coisa errada. Porque a primeira coisa que ele nos ensina é o amai-vos uns aos outros. Então, se amarmos uns aos outros, quer dizer o quê? Respeitar o outro, né? Respeitar o outro, aceitar o outro como é, né? Respeitando o espaço do outro, as ideias do outro, a condição de vida do outro, as opções de vida do outro. Então aí você já vai descobrindo que mesmo que você ache o outro errado, você não tem a liberdade de obrigá-lo a seguir o caminho certo. A gente pode até esclarecer, mas obrigar, jamais. Ninguém cresce pela imposição. A gente cresce pela escolha, né, de nos transformarmos em pessoas melhores. Quando eu tomo consciência de que o que eu faço não me é conveniente, não me traz aquela prosperidade moral que eu esperava, eu pensava que tinha. Mas no momento em que eu tenho essa consciência, eu passo a mudar o comportamento. E os meus objetivos já passam a ser outros. Não é o mesmo objetivo de antes. Por quê? Boa noite, querida. Porque a gente sabe de antemão que não vai ser uma luta fácil. Vai ter mais derrotas do que vitórias, no início, claro. Mas depois que a gente descobrir que a liberdade, acima de tudo, está com o Cristo de Deus. Quando ele fala dessa necessidade, quando Paulo ali falou da necessidade para a gente não, que Jesus veio para nos trazer a liberdade, para nos libertar do jugo. Ele não está se referindo apenas ao jugo daquela época que lá viviam sobre o jugo de Roma. Ele está falando dos jugos interiores que trazemos em nós. É os nossos conceitos errados de vida, é os nossos conceitos errados de felicidade, são os equívocos das nossas vidas. É a nossa busca incansável, né, de sermos felizes, mas sem pensar como construir essa felicidade. Nós estamos sempre transferindo para os outros, ou para as coisas, ou para posições, a nossa felicidade. A liberdade está exatamente em saber escolher o que é certo. Em saber buscar aquilo que vai trazer para mim uma construção de Deus em mim. Aquilo que vai fazer de mim uma cidadã que olha para o outro e vê nele um irmão. Aí você pergunta, mas não é a mesma coisa que o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, ele aparece nas nossas vidas desde sempre. Assim como o determinismo, assim como a liberdade. Mas eles só são, vamos assim dizer, diferenciados por nós à medida em que nós vamos crescendo em conhecimento, em vivência desse conhecimento adquirido. E aí nós vamos entender que a liberdade nem sempre nos é conveniente. Nem sempre aquilo que eu quero é o que me faz bem. Nem sempre aquilo que eu escolho é o que vai me deixar bonito. Então, quando se fala
de livre-arbítrio, ele me traz a reflexão. Bom, eu gosto de doce, mas se eu comer doce demais, né? Além de eu ficar mais gorda do que já sou, ainda corro o risco de desenvolver o diabetes, né? Então, eu faço uma reflexão sobre a minha escolha. Eu tenho a liberdade de ir lá e comer e pensar, eu tenho direito. As consequências, deixar que eu arco sozinha. Não vamos arcar sozinhos, a gente sabe disso, né? Quando alguém adoece, a família adoece junto. Quando alguém está feliz, a família fica feliz junto. Então a gente sabe, se tudo é coletivo, por que a consequência do meu erro não seria coletiva também? Porque ela faz os outros sofrer. Os outros, claro que não é porque os outros vão pagar pelo que eu fiz. Não, mas é porque aquilo os toca. Pelo sentimento que nos une. Quando eu faço algo errado, eu magoo com o meu amigo sofre. Não é só eu que fiz errado. Ele também sofre. É claro que eu vou sofrer as consequências muito mais profundas, muito mais demorada do que ele. Mas ele sofreu também. Então, quando a gente pensa nisso, a gente lembra de que a liberdade, ela tem, acima de tudo, a obrigação de respeitar os direitos alheios, né? Aí Kardec, pensando nisso, ele perguntou assim, a obrigação, na 827, a obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? Não, a gente sabe que não. Este é um direito que é natural em mim. Eu sou eu sempre. Pelo fato de eu respeitar os outros, eu não deixo de ser eu. Pelo fato de eu concordar ou discordar de fulano, eu não deixo de ser eu. Né? Então, essa questão do respeitar, ele nos mantém, vamos assim dizer, vigilantes com relação a essas escolhas que todos os dias a gente faz, que a gente todo dia faz escolhas. A gente pensa, eu vou fazer isso ou não vou? A gente que é dona de casa, a gente pensa assim, ai Jesus, o que é que eu faço amanhã? Eu vou fazer o quê? Eu faço almoço, isso ou aquilo? E você fica naquele dilema e você lembra, fulano gosta disso, ciclano gosta daquilo. Não, eu vou fazer isso. Né? Você vai fazer aquilo que naquele momento você acha que é o mais conveniente para todos. Mesmo assim, na sua casa, quem é dono de casa, quem é mãe sabe que a gente não faz o que quer. A gente faz o que é bom para todos. E isso deve ir para o nosso trabalho, para a nossa convivência em sociedade. Exercitar essa fraternidade coletiva de que eu só vou fazer algo se for bom para todos. Né? De que quando eu abrir a boca eu vou repensar no que eu vou dizer para que eu não ofenda o outro. Assim, só porque eu sei mais do que o outro, ou porque o outro sabe mais do que eu, acha que pode abrir a boca e dizer isso ou aquilo. Isso não é liberdade, isso já é arrogância. Né? Isso já é um traço característico da nossa inferioridade espiritual e moral. Porque aquele que ama a Deus, ele ama o próximo. E se ele ama o próximo, ele vai tratar o próximo como ele quer ser tratado. Isso chama-se liberdade aliada ao livre-arbítrio. Um exemplo é quando a gente, por exemplo, vai reencarnar, nós usamos o livre-arbítrio. Se já somos um espírito, mais ou menos assim dizer, que não precisamos de reencarnação compulsória, nós ajudamos a escolher a nossa vida futura, a nossa próxima encarnação. Nós dizemos, eu quero isso, eu quero determinada enfermidade que vai me ajudar a trabalhar isso e isso dentro de mim. Eu quero a situação essa e essa, porque eu preciso, eu preciso me retratar diante de fulano pelo que eu fiz outrora. E sim, você vai botando as situações que você acha que já tem fortaleza moral suficiente
para executar aquelas tarefas sem cair, né, nos mesmos erros de outrora. Mas como é que eu vou saber se eu não vou me lembrar disso? Né? Mas intuitivamente, e pelo tempo que a gente passou na erraticidade, estudando, aprendendo, né? A gente, e sofrendo também, a gente aprendeu mais ou menos o que nos aguarda numa nova etapa da vinda aqui no planeta Terra. Ou qualquer outro planeta. A gente já sabe. Então, não precisamos lembrar com detalhes. Mas dentro de nós já vem aquela centelha dizendo que a gente precisa fazer. A gente já tem uma nova visão de determinadas coisas. Se aqueles vícios que me levaram à queda outrora, eu já consegui superá-los, né? Que eu só vou saber depois que eu estiver aqui, né? Porque aqui no planeta Terra é a prova dos 9. É aqui onde eu vou saber realmente se eu já superei a minha necessidade, por exemplo, de beber, de fumar, né? De falar mal da vida alheia, de fazer um bocado de coisa. É aqui que eu vou saber. É aqui que eu sou colocada à prova. E aí a gente tem todo esse planejamento. E a gente escolheu. Isso não quer dizer que porque a gente escolheu, a gente não vá fraquejar ou a gente não vá se sentir, às vezes, só na batalha. Às vezes a gente se sente desamparada. Às vezes a gente se sente solitária nessa busca incansável de crescer para Deus. Mas a gente também sabe de antemão que Deus não desampara ninguém. Mesmo quando eu escolho aquelas provas mais árduas, Ele sempre vai estar comigo. Ele não vai fazer por mim, claro, mas Ele vai estar me amparando. E isso se eu tiver a perseverança das boas obras, da oração, do conhecimento, né? Do trabalho incansável de buscar Deus em mim, através do outro, indo ao encontro do outro para acolher. Não importa em que situação seja, a gente não pode só fazer as coisas quando a gente tem com abundância. A gente tem muita coisa de abundância dentro de nós. E o livre-arbítrio nos mostra isso. Nós temos sensibilidade. Nós temos carinho. Nós temos vontade de estar com o outro, compartilhando com ele a sua angústia, o seu medo, a sua tristeza, a sua solidão. E às vezes a gente vai e não leva nada nas mãos, mas leva tudo que o outro precisa aqui, ó, no coração. Então o livre-arbítrio nos ensina a escolher a amar, a servir, a nos doar, sem esperar obrigado, sem esperar recompensa de nada, certo? Então, o livre-arbítrio, ele se sobrepõe à nossa maturidade, ao nosso conhecimento, mas acima de tudo, a nossa vontade de seguir a Deus, de sermos felizes. E nós sabemos que com o livre-arbítrio, iluminado pela luz do conhecimento, e com uma liberdade responsável e comprometida com a seara do Cristo, nós construímos a nossa felicidade em bases sólidas de amor e verdade. E aí, a gente cresce sem perceber. Porque é uma batalha tão intensa e ao mesmo tempo tão revigorante, que faz com que você viva o dia a dia com intensidade, sem se dar permissão para queixas ou lamentação, sem se dar permissão para revolta. Então, quando nós temos essa escolha, né? A gente aqui, por exemplo, eu assisti uma palestra de uma mulher que ela não sei se ela é espírita ou não. Ela é mais para pessoas que dão
coach que o povo chama hoje, sei lá, esse povo aí que dá palestra para as pessoas, para estimular as pessoas a trabalharem com mais comprometimento. Então ela diz o seguinte: o livre-arbítrio é a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, enquanto que a liberdade é o bom uso do livre-arbítrio. Isso significa que nem sempre o homem é livre quando põe em uso o livre-arbítrio. O livre-arbítrio depende sempre de como usar essa característica. Assim, o livre-arbítrio está mais relacionado com a vontade. Então, por quê? Porque livre-arbítrio é responsabilidade. Liberdade é prazer. Um prazer que às vezes pode nos custar muito caro, né? Um prazer que às vezes pode nos trazer uma dificuldades muito grandes no futuro. Mas que nem por isso deve ser por nós esquecidos, né? Porque é exatamente o sofrimento com o nosso mau uso da liberdade que faz com que a gente adquira maturidade, que faça com que a gente observe mais os nossos desejos e a gente se liberte, acima de tudo, da escravidão das nossas paixões e dos nossos vícios. Se naquela época Jesus convidou o povo a se libertar da escravidão, ele não estava, como eu já disse anteriormente, ele não estava falando da escravidão política, mas da escravidão dos vícios sociais, religiosos e acima de tudo, da falta de compromissos morais com os conhecimentos das leis de Deus, que alguns já tinham e eram considerados pessoas muito especiais. Então, quando isso acontece, a gente tem que olhar para dentro de nós. Era um convite para que olhássemos para dentro de nós. O que é que eu estou fazendo com a minha liberdade? Com o meu livre-arbítrio? Dentro de todo o conhecimento que eu tenho do Evangelho de Jesus, dentro de todo o contexto social no qual nós vivemos hoje, com tantas coisas antagônicas, com tanta miséria, com tanta violência, como eu estou me comportando dentro dessa minha liberdade e dentro desse meu livre-arbítrio? O que eu estou fazendo? Nós não temos esse hábito de refletir sobre isso. A gente não para perceber que a liberdade também está em buscar solução que ajude a todos e não apenas a mim. Olha só como a gente usa mal a liberdade. A gente vai fazer uma prece. O que é que a gente pede? Ah, Senhor, abençoa minha casa, abençoa meus filhos, abençoa meu marido ou minha esposa, abençoa meus amigos. E a gente esquece que nós temos uma legião de criaturas que são muito mais importantes para nós, para o nosso crescimento, porque elas não nos amam, os nossos inimigos. E a gente esquece de orar por eles. Mas quando eu tenho um livre-arbítrio educado e iluminado pelo conhecimento, ele me induz a essa reflexão. Então, se eu quero ser feliz, e eu sei que tem uma legião de pessoas que não me amam, a quem eu ofendi profundamente, que ainda hoje me odeiam, não que eu as veja, não que eu saiba quem são, mas sei que elas existem, né? Por que não orar por elas? Se a prece alivia minha dor, por que não aliviaria a deles? E por que não eu? Não fui eu que ofendi? Esse não seria o meu primeiro passo dentro dessa liberdade que eu tenho de escolha para a reconciliação, para o perdão, para que ele realmente sentisse de que o amai-vos uns aos outros para nós, que estamos aqui no mundo da carne, não é apenas um conhecimento adquirido na religião.
mas uma prática de cada um de nós. Algo que devemos praticar diariamente. E a gente, sem perceber, a gente vai, de alguma forma, incutindo na mente, no coração desses irmãos, uma semente nova. E dali pode desabrochar uma luz divina que os ajude a refletir no tempo perdido. E que, ao invés de nos perseguirem, eles passarão a olhar para dentro deles mesmos e pedirem perdão a si mesmos pelo tempo perdido, envolvido em sentimentos tão nocivos, tão corrosivos, tão contraditórios, tão negativos. Onde ele pensa que está prejudicando o outro, mas o mais prejudicado é ele mesmo. Isso é usar o livre-arbítrio e a liberdade segundo os ensinamentos do Cristo. Isso é colocar o amor em ação. Porque nós sabemos que quando nós colocamos o amor em ação, Deus não permite que sejamos escravizados ou vítima de alguém mal intencionado. Então o amor é que faz com que o livre-arbítrio e a liberdade sejam coadjuvantes do nosso progresso. Sejam a luz da consciência a nos iluminar. Seja aquilo que faz florescer em nós os bons propósitos. O propósito de amar, de servir, de nos doar, de ajudar a quem quer que seja. Ah, mas isso é malandra, isso é dependente químico, é ladrão, é isso ou aquilo. Sim. Quem garante aqui que não já passamos por tudo isso? E Emmanuel diz que o sofrimento é o que nos leva a Deus. Não que seja obrigado a gente errar, mas a gente sempre opta pelas coisas mais fáceis. A gente sempre opta por aquilo que nos dá prazer, nem que seja um prazer efêmero, nem que seja uma alegria efêmera. A gente, por exemplo, a gente compra algo novo. Você compra um carro novo, você passa uma semana, um mês, olhando para o carro, é um cuidado danado. Quando aquilo passa a fazer parte do teu cotidiano, ele é apenas mais alguma coisa que você tem. Ele já não é o centro da sua atenção, a não ser quando ele dá o prego, né, que ele impede de usá-lo. Mas caso contrário, é só mais uma coisa. E Jesus nos convida a construirmos alegrias perenes, aquelas que nos fortalecem, aquelas que mesmo quando estivermos enfermos, mesmo quando estivermos no nosso leito de morte, mesmo quando estivermos no mundo espiritual, ela vai estar conosco. Porque ela nos dá fortaleza moral e espiritual. Porque elas significam para nós progresso. Porque elas significam para nós redenção. Elas significam para nós libertação. Liberdade real. É tanto que a verdadeira liberdade que o espírito goza é quando ele se despe do manto da carne. Ou seja, quando desencarna. Essa é a liberdade real. Então, se a gente usar bem essa liberdade, se a gente usar bem esse livre-arbítrio, nós estamos não apenas contribuindo para a paz no nosso ambiente familiar, no nosso trabalho, na nossa sociedade, mas para a paz no mundo. A paz do mundo, gente, precisa de cada um de nós. Se o homem tem liberdade para começar uma guerra, se o homem tem liberdade para semear a corrupção, ele tem também a liberdade de semear a paz. Só precisa querer.
Mas primeiro ele tem que ter a paz dentro dele. E essa construção magnífica depende da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio. Porque essas duas facetas da vida, elas nos dão a possibilidade de construir em nós a paz do Cristo. Porque a paz do mundo é diferente da paz do Cristo. A paz do mundo depende de um acordo armamentista, ou da derrota daquele que invadiu ou daquele que foi invadido. Mas sempre há a interrogação, quando começa outra guerra? Mas a paz do Cristo, não. Ela sempre vai te fortalecendo e ela sempre vai te fazendo ver, por mais difícil que seja a situação, por maior que seja o caos, ela vai te mostrando um lugar onde a paz pode entrar e ali fazer morada. Aí é usar a liberdade, aí é usar o livre-arbítrio de maneira construtiva, para nós, para o outro. Porque só seremos felizes quando nós aprendermos a agir coletivamente. O bem que eu quero para mim é o bem que eu quero para o outro. Se o outro for feliz, eu tenho a chance de ser feliz. Talvez não agora, né? Porque talvez não esteja fazendo nada para isso. Mas no futuro eu posso construir essa felicidade começando de pequenas coisas no dia a dia. Escolhendo dentro do meu lar tratar as pessoas com delicadeza. Olhar nos olhos das pessoas. Abraçá-las. Dizer o quanto elas são importantes para mim, né? Agradá-las com aquilo que eu sei fazer de melhor. Se é que eu sei fazer alguma coisa, né? Se não sei fazer nada que as agrade, mas se eu posso acolher cada uma num abraço gostoso, numa palavra construtiva e generosa, numa palavra de carinho. Então, nós escolhemos se queremos viver em paz ou não. Nós escolhemos se queremos construir essa paz em nós ou não. Aí está o nosso livre-arbítrio. Mas tem um pequeno detalhe, que quando nós usamos a nossa liberdade de maneira invigilante e indisciplinada, dando vazão à busca incansável do homem pelo prazer, aí eu sinto muito, mas nós somos obrigados a colher as consequências dessas escolhas. Nem sempre nessa encarnação, mas ela sempre vem. Não nos esqueçamos disso. Ela sempre virá, nos trazendo a possibilidade de renovação. E quando ela chega, ela não pergunta, você está pronto para pagar? Aí a gente vai lembrar de que quando formos reencarnar, nós escolhemos pagar a bendita da dívida. E aí? Estou preparada? É como ser mãe. E aí, estou preparada para ser mãe? Não sei. A gente vai aprendendo no dia a dia. Não tem uma cartilha que nos ensine. Peraí, deixa eu olhar bem para o negócio. Então, a gente vai descobrindo que nós necessitamos não só usar a liberdade com responsabilidade, mas nós precisamos tomar consciência de que sem liberdade, mas sem o livre-arbítrio, nós seríamos apenas máquina em movimento. Só isso. Precisando apenas que alguém nos botasse para funcionar, que a gente ia para frente. Mas com o livre-arbítrio e a nossa liberdade de escolha, a gente pode não só construir Deus em nós, a gente pode construir um mundo melhor para todos nós. Então, Leon Denis diz o seguinte, lá no livro Leon Denis Depois da Morte, que é um livro maravilhoso, gente, eu convido a todos a lerem esse livro. É muito bom. Aliás, as obras de Leon Denis são ótimas. E são livros pequenos, bom da gente ler. Aquele que você lê e só se encanta quer ler de novo. Aí ele diz bem assim, falando do livre-arbítrio. O primeiro uso
que o homem fizesse da liberdade absoluta seria para afastar de si as causas do sofrimento e para se assegurar, desde logo, uma vida de felicidade. Quer dizer, a primeira coisa que ele ia pensar era nele mesmo, né? Era a primeira coisa que ele pensava, se eu posso escolher, eu vou querer uma vida de bonança, uma vida de boa, para viver numa boa a vida toda. Mas a gente esquece que se essa vida, se eu escolhesse essa vida para mim, eu tinha que escolher para os outros também. Porque eu poderia até querer ter essa vida, mas eu não posso esquecer que eu vou conviver com outras pessoas. Com meus pais, com meus irmãos, com minha família, né? Com a família que eu formarei, ou que eu já formei. Então, nunca vai poder isso. Então, ele diz bem assim, conclui-se, assim com o Espiritismo, que o homem não é absolutamente livre, como quer a escola clássica, né? Que é a noção dos juristas, a visão dos juristas. O homem não é inteiramente abúlico, como que é a escola antropológica, né? Porque ele faz o mal, mas é porque ele é movido por problemas biológicos, emocionais, não sei o quê. Então, ele diz que não é. O homem não é exclusivamente o produto do meio, conforme preconiza a escola crítica. Subordina-se o homem a livre-arbítrio relativo, a determinismo relativo. A reencarnação abre com facilidade os redutos do livre-arbítrio, exibindo-o com simplicidade aos estudiosos. A responsabilidade, no entanto, não tem a mesma dimensão para todos os homens, nem para todos os atos. A justiça divina faz as necessárias e sábias diferenças, em consonância ainda com o preceito de Jesus: ao que mais recebeu, mais será exigido. Então, quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu serei cobrado. Não só pela sociedade, não só por mim mesma, mas pela justiça divina, que me interrogará: o que fizeste com o conhecimento que te foi ofertado? E aí, o que é que eu vou dizer? Então, a gente vai descobrindo que, se tivermos a sabedoria de usarmos a liberdade e o livre-arbítrio em nosso benefício de maneira construtiva, nós não só estamos nos transformando ou trabalhando para sermos pessoas melhores, nós estamos contribuindo para com aqueles humanos que conosco convivem também sintam essa necessidade de serem melhores. E é assim que há o progresso. E é assim que o homem evolui, um com o outro, aprendendo uns com os outros. Ela admirando as virtudes de um, eu me transformo em pessoas melhores. Admirando os desvios e desvarios de outros, eu embarco naquela mesma jornada e vou plantar para mim dias piores, dias dolorosos, dias de muitas dores, de muitas lágrimas, mas também dias de muito aprendizado. Então vamos confiar em Deus, vamos confiar na sua misericórdia, na sua compaixão, para que não nos esqueçamos de que verdade é a base de toda e qualquer relação. A minha relação com Deus, até porque eu não posso esconder nada dele, né? Porque ele sabe de tudo. Até coisa que eu não sei, ele sabe, né? Da minha relação com aqueles que amo, da minha relação com aqueles que ainda amarei, da minha relação com os meus amigos que eu amo, né? Da minha relação com os meus inimigos, que talvez eu não os ame, né? Mas é assim que a gente vai construindo a nosso aprendizado e a nossa renovação. Então, meus amigos, perdoem o atraso e vamos encerrar nossa atividade de hoje fazendo uma pequena prece, agradecendo a Jesus. Eu agradeço a Jesus imensamente pela oportunidade, pela bênção com que nos conduz à vida diária. Eu te agradeço, Senhor,
por todos aqueles que tiraram um tempo para nos ouvir. Obrigada, Jesus, porque sabemos que sempre, sempre, sempre que usarmos bem a liberdade e o livre-arbítrio, sempre estaremos perto de Ti. Fica conosco, amado Mestre, e nos abençoa, abençoando cada irmão, hoje e sempre, graças a Deus. Obrigada, meus amores. Que Deus nos abençoe a todos. Como é que eu faço aqui para sair?